Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito da fé que está em um nome. Vamos aprender sobre isso? Então vem comigo até o final. Só que antes, né? Se você não está inscrito, inscreva-se. Bem rápido, clica aí no botão de se inscrever. Não esqueça de acionar o sininho para que você não perca os vídeos diariamente. Todos os dias a gente está aqui colocando vídeos para ajudar e abençoar a tua vida. Curta, comente, compartilhe, nos ajude a levar essa palavra cada vez mais longe. Você fazendo isso, você está nos ajudando, né, contribuindo aí com o canal para que mais e mais vidas possam ser alcançadas com esses vídeos. Legal, né? Então conto contigo, te agradeço aí, você que já vem fazendo isso. Que Deus continue a abençoar abundantemente a tua vida. Texto desse vídeo, a carta de Jesus Cristo à igreja em Pérgamo. Então a carta de Jesus Cristo à igreja em Pérgamo está em Apocalipse 2, do 12 ao 17. Apocalipse 2, do 12 ao 17, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do manar escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus, né? Tem a carta aqui de Jesus Cristo. Lembrando aí, se assista ao último vídeo, o vídeo anterior, porque que a gente enfatiza que a carta é de Jesus Cristo, a carta não é de João. João é apenas o escritor da carta, mas quem dita, né, a mente por trás da carta é Jesus Cristo. E aí, seguindo o mesmo critério que a gente tem utilizado já nas duas cartas anteriores, serão 4 vídeos correspondentes a essa carta, e esse primeiro vídeo é a respeito dos elogios. Aí o segundo é a crítica, o terceiro é a recompensa, e o quarto são os outros detalhes da carta, inclusive esses detalhes aqui do remetente da carta, né? A respeito dos elogios, está no versículo 13. Jesus diz assim, olha, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás, há algumas divergências teológicas aqui com relação a isso, porque alguns pensam do fato de Jesus Cristo estar se referindo ao culto ao imperador, uma vez que na cidade de Pérgamo, essa idolatria ela era bem mais severa até do que na igreja de Esmirna, a se justificar pelo fato de já ter havido ali a morte de Antipas, que era alguém muito importante no meio cristão e que foi morto ali, que era fiel, que era, né, alguém que era testemunha realmente de Jesus Cristo e que foi morto. Se na igreja de Esmirna Jesus recomenda que seja fiel até a morte, aqui ele está dizendo que alguém fiel já foi morto. Então a perseguição aqui ela era muito forte e também implacável na cidade de Pérgamo. Então alguns entendem esse templo de Satanás exatamente como esse culto ao imperador, né? Esse culto ao Império Romano, que foi o decreto imposto e que alguns judeus, e que os judeus ficaram de fora, e alguns aqui acabavam perseguindo os cristãos, ajudando os romanos nessa perseguição. Mas há outros que entendem, porque na cidade de Pérgamo tinha o símbolo da serpente. Então esse símbolo da serpente ele se origina de quê? Exatamente do fato de haver ali essa adoração ao Deus da cura. Então o Deus da cura, que era o templo de Esculápio,
ficava ali em Pérgamo. Por isso que até hoje o símbolo da medicina é uma cobra, é uma serpente. A origem está aqui em Pérgamo. O Deus da cura era simbolizado pela serpente. E alguns cristãos ali, os cristãos da época, combatiam isso e não aceitavam isso pelo fato da serpente ser exatamente associada aí a Satanás. O fato é que, seja esse templo de Satanás, o fato do culto ser ao imperador ou a Esculápio, Deus da cura, o fato é de que qualquer uma das duas opções substitui a adoração a Jesus Cristo. Então, o elogio de Jesus Cristo a essa igreja é que ele conserva o nome dele. O objetivo nosso, querido, nessa vida é a conservação do nome dele. O nosso nome, querido, a gente vai ver diversos textos bíblicos de pessoas que fizeram grandes coisas, são marcadas por Deus, mas a Bíblia não registra o seu nome. Aquela menina lá que falou de Eliseu na cura da lepra de Naamã, aquele homem lá de Gadara que durante muitos anos atormentava a cidade, porque estava repleto de demônios, e uma vez liberto, quando Jesus volta ali a Decápolis, Jesus encontra ali muitos fiéis, pessoas que tinham sido evangelizadas por aquele homem, que também a Bíblia não registra o nome. Então há muitas pessoas na Bíblia que têm passagens importantes, mas que não registram o nome, porque o objetivo nosso não é evidenciar o nosso nome, mas evidenciar o nome de Jesus Cristo. A nossa fé, ela se baseia no nome de Jesus Cristo. Então é esse nome que precisa ser conservado. Ora, aí raciocina comigo. Se esse nome precisa ser conservado, se o alicerce, a base da minha fé, é a conservação desse nome, o que esse nome está associado? Quais as coisas que eu associo esse nome? Aos princípios, aos valores registrados na Bíblia. Então, qualquer um que fale contra os princípios e valores registrados na Bíblia, ou que comece a enfatizar uma adoração, uma exaltação a qualquer outro templo, a qualquer outra cadeira que não seja ao nome de Jesus Cristo, isso precisa ser repelido, ainda que a minha vida corra risco, como aconteceu com Antipas, que era fiel testemunha, mas foi morto ali onde Satanás habita. Então, a perseguição, ela não mostra, o fato de haver uma perseguição, ela não evidencia que o perseguido é um criminoso e que é ao lado do mal. A gente precisa avaliar a situação. Dependendo de quem persegue, a gente pode entender que o perseguido é o que está do lado do bem. E relacionado aqui ao nome de Jesus Cristo, querido, tem muita gente que às vezes comemora o fato de um cristão sofrer uma derrota. Tem muita gente que comemora, e aí você precisa ler o livro de Abacuque, você precisa ler o Salmo 37, você precisa ler o livro de Jó, que você vai ver como muitas pessoas elas vibram quando alguém que é fiel, alguém que é temente a Deus, ou um povo que é temente a Deus, ele sofre, ele está sendo perseguido. O próprio livro de Esther, que a gente já mencionou aí em alguns vídeos anteriores, aí dentro dessas cartas do Apocalipse, o próprio livro de Esther, naquele momento, né, aquele homem que havia traído, que havia denunciado, durante um bom tempo, ele estava vibrando, ele estava cantando vitória e achando que a vitória dele, né, era o máximo. Ele estava ali comemorando a sua vitória, conseguir perseguir. Aquelas pessoas que denunciaram Daniel, lá no livro de Daniel, durante um bom tempo, eles comemoraram aquela vitória. Quando Daniel foi preso, né, e ali condenado à morte, eles vibraram muito. Mas aquele que carrega o nome, aquele que conserva o nome, aquele que permanece fiel até a morte, querido, esse alcança a misericórdia, esse recebe de Deus a vitória. E aí a vitória final, ela é frustrante para aqueles que durante um tempo estavam comemorando. Então, querido, não comemore derrotas de cristão achando que o fato de durante um tempo alguns cristãos estarem sendo mortos,
durante um tempo alguns cristãos estarem sendo perseguidos, isso não significa que a vitória final já foi decretada e que não há reviravoltas na história. Só você olhar para trás, você vai ver que a história da humanidade ela é repleta de reviravoltas. Então, conserva o nome de Jesus Cristo. Nós estamos nesse mundo com um propósito, e o nosso propósito é conservar o nome dele. Então, qualquer coisa, qualquer atitude de qualquer pessoa que seja contra o nome dele, que denigra a imagem do nome de Jesus, que queira desmistificar, que queira desprezar, menosprezar, subestimar o nome de Jesus Cristo, precisa ser olhado por nós com cautela, e a gente não pode aderir a esse tipo de movimentos ou ideologias. Então permaneça firme, conserve, querido, a tua fé alicerçada no nome de Jesus Cristo, e não permita que nada nem ninguém abale o teu alicerce. O nome de Jesus Cristo, ele não pode ser abalado. Permaneça fiel, querido. Acredite, porque esse foi o elogio à igreja em Pérgamo. Olha, eu conheço o lugar em que habitas. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo, eu sei que onde você está habitando aí tem dificuldade. Tem tanta dificuldade que um servo meu foi morto. Eu conheço, eu sei da tua luta. Eu sei das batalhas que você tem enfrentado. Mas eu te elogio, porque você conservou o meu nome, porque você não negou a minha fé. Ao proteger o nome, a gente reafirma a fé. Quando você age contra o nome de Jesus Cristo, ou você se associa com aqueles que estão perseguindo valores e costumes, com aqueles que declaradamente dizem que combatem os costumes, se você se associa, seja através de um voto, de uma sociedade, ou de favores, não importa. Se aquilo dali para você é um parâmetro de realidade, você está contra o nome de Jesus Cristo. Se você está contra o nome, você está negando a fé. Então, o que a Bíblia orienta é arrepende-te. Arrepende-te porque ele vem sem demora. Tá bom, gente? Então, muito cuidado. A gente precisa raciocinar nas coisas. A gente precisa raciocinar no sentido das palavras. A gente precisa captar as coisas muito mais rápido do que algumas pessoas acham que estão captando. Então procure o significado das coisas, procure o significado das expressões, procure o significado das palavras, analise as palavras, as expressões, não de uma maneira isolada, mas dentro de um contexto. A gente precisa ter uma visão muito mais macro. Agora, dentro daquela visão macro, aquelas palavras elas têm um significado e elas demonstram uma direção, elas demonstram um caminho, elas demonstram para onde a pessoa quer seguir. Não acredite em mentiras e mantenha firme a tua fé no nome de Jesus Cristo, que é esse nome que tem poder e tem todo o poder. E Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.